Bem-vindos ao módulo do Orçamento Familiar. Ao longo deste módulo vamos falar aqui de vários conceitos e, portanto, aproveito para lembrar que têm na descrição deste vídeo os nossos contactos para poderem esclarecer qualquer dúvida que vão tendo ao longo daquilo que eu vou aqui transmitindo. Quando falamos de orçamento familiar ou orçamento doméstico, depende da realidade de cada um, é importante clarificar conceitos. Orçamento. Orçamento é uma palavra que ouvimos em muitos lados. Ouvimos falar do orçamento de Estado, ouvimos falar do orçamento da nossa empresa. Quando vamos à oficina, o mecânico diz qual é que é o orçamento do carro, ou quando vamos trabalhar alguma coisa em casa, temos o orçamento para as obras. O que nós estamos aqui a falar é uma coisa distinta. O orçamento de Estado é altamente complexo, não é isso que vamos aqui falar hoje. Quando estamos a falar de um orçamento de uma empresa, dependendo da dimensão dela, também pode ser mais ou menos complexo. Quando estamos a falar destes orçamentos mais corriqueiros, das obras e afins, estamos a falar de enumerar gastos. Perceber, olha, vai-me custar este material, vai ser tanto, a mão de obra é outro tanto e o total é isto. Quando estamos a falar de um orçamento doméstico, um orçamento familiar, é diferente. E é simples. Não é preciso ser nada de assustador, não é nada de complexo, é muito simples. Basta ter, para fazer um orçamento, basta ter uma folha de papel e um lápis. Claro que eu posso querer ter um programa de Excel, no site da Reorganiza também podem encontrar alguns modelos de orçamento familiar para poder descarregar e usar esse Excel, posso ter algumas apps, enfim, há N modalidades para poder ter o nosso orçamento, para podermos trabalhá-lo. Mas não vamos entrar para a lógica tecnológica como se fosse um impedimento, basta ter um lápis e um papel e conseguimos fazer. Como é que uma pessoa constrói um orçamento e quais é que são as conclusões que eu retiro de um orçamento? Então, o orçamento eu gosto de usar a imagem de que é uma fotografia da minha vida. Não é? Portanto, é uma fotografia em que eu tiro e que vejo como é que está o meu panorama daquilo que entra e daquilo que sai. Também deixar claro que um orçamento tem que ter sempre duas componentes. Tem que ter a componente de planear e a componente de acompanhar. Ou seja, eu não posso estar a fazer um orçamento só a planear a minha vida financeira se depois não a acompanhar. Da mesma maneira que não posso estar a acompanhar uma coisa que não foi planeada. Por isso, um orçamento tem que ter sempre estes dois pulmões. O pulmão de planear e o pulmão de acompanhar. Se aquilo que é a minha realidade financeira vai depender daquilo que eu recebo, então a primeira informação que eu tenho que escrever num orçamento é o que eu recebo, são os meus rendimentos. Os rendimentos é a base de construção de um orçamento. De nada me serve estar a enumerar ou planear aquilo que são as minhas despesas se eu não tiver exatamente presente aquilo que eu recebo. E não vale arredondar. Nós temos que ser exatos. Eu não posso dizer que recebo 1000 euros. Provavelmente eu não recebi 1000 euros. Eu se calhar recebi 987,14 cêntimos. Ou se calhar recebi 1030,20 cêntimos. E isto faz diferença. Mais 20 euros ou menos 20 euros por mês, no fim do ano são 240 euros. E se eu utilizar este raciocínio para todas as rúbricas de um orçamento, seja de receitas, seja de despesas, então podemos estar a falar de muito dinheiro. O somatório destes muitos pequeninos arredondamentos, pode vir a ter um impacto significativo. O orçamento começa-se pelas receitas, tem que ser ao cêntimo, e só depois das receitas é que eu vou olhar para os meus gastos, para as minhas despesas. Dentro das receitas, podemos distinguir entre receitas fixas e receitas variáveis. Isto tem a ver com a periodicidade. Se eu recebo todos os meses é fixo, se eu não recebo todos os meses é variável. Vamos imaginar que o salário é uma receita fixa, em princípio. Se eu for prestador de serviços, a recibos verdes, pode ser mais difícil e não entra como receitas fixas. Mas um trabalhador por conta de outrem, sim, tem como receitas fixas e, portanto, pode lá colocar como previsão daquilo que vai receber, com mais garantia que é exatamente isso que na realidade aconteceu. Mas depois existem outras receitas variáveis. Um reembolso de IRS, por exemplo, um prémio, ou outras que nós não conseguimos controlar. Já, por exemplo, um abono, há quem tenha abonos. Os abonos são receitas fixas, essas também as posso considerar dentro das receitas fixas. As receitas é simples. Nas despesas também tem por que ser simples. E há quem distingue entre despesas fixas e variáveis. Nós gostamos de dar uma outra abordagem, mas que tem que fazer sentido para a pessoa. Se não fizer sentido, o importante é que o orçamento se adapte à vossa realidade. Eu gosto de defender que, em vez de distinguir entre despesas fixas e despesas variáveis, distingue entre despesas essenciais e despesas que não são essenciais. As despesas que não são essenciais não têm nenhuma conotação negativa. É muito bom ter despesas não essenciais.
Eu não venho fazer uma apologia para nós vivermos uma vida miserável, sem poder gastar dinheiro, como se gastar dinheiro fosse uma coisa má. Não é. Gastar dinheiro é uma coisa ótima e nós devemos poder fruir daquilo que é o esforço que nós tivemos para ter esse dinheiro. Mas também convém ter consciência daquilo que é o total dos meus gastos, o que é realmente essencial à minha vida e o que é que não é essencial à minha vida. Quem me dera que no meu orçamento familiar 90% das minhas despesas fossem despesas não essenciais. Seria ótimo, mas provavelmente não é assim. Por isso, ter a consciência de qual é que é a percentagem dos meus gastos que estão em despesas fixas e as que estão que estão em despesas essenciais e que estão em não essenciais é muito útil. O que é que são as despesas essenciais? Cada um deverá também saber a sua realidade. Mas eu diria que, de forma mais ou menos comum, estamos a falar de casa, as despesas com a casa, água, luz, gás, os transportes para ir trabalhar, porque eu preciso trabalhar para poder receber o meu salário, e mesmo aí os transportes até pode ser discutível, porque há muitas formas de conseguir poupar na ida para o trabalho, partilhando transporte com colegas, não tendo que ir necessariamente de viatura própria, enfim, pois cada um saberá. Cada vez nas grandes cidades tem encontrado mais, por exemplo, pessoas que se deslocam de bicicletas, trotinete, porque encontram nisso uma forma também de conseguir poupar. Mas dizia eu, casa, água, luz, gás, transportes, saúde, educação e pode ser que não haja assim muito mais, depende da realidade de cada um, mas eu diria que pode ser mais ou menos estas. Dentro das despesas não essenciais, ainda assim eu gosto de distinguir entre outros dois subgrupos. Aquelas que são não essenciais, mas que resultam de obrigações contratuais, portanto eu tenho que as cumprir, certo? Por exemplo, alguns seguros que tenha, telecomunicações que têm acordos de fidelidade, de fidelização, ou depois as outras despesas não essenciais, mas que são realmente mais supérfluas. Portanto, recapitulando, orçamento, começar pelas receitas, ter sempre presente que eu devo escrever o que eu espero receber e o que eu realmente recebi, nas despesas, e portanto distinguir receitas entre fixas e variáveis, e nas despesas, entre despesas essenciais e despesas não essenciais, também nesta lógica de quanto é que eu espero vir a gastar e quanto é que eu realmente gastei. Porquê é que isto é útil? Imaginem que eu tenho definido em alimentação fora de casa que vou gastar 150 euros. Se eu estou a dia 15 de um determinado mês e já estou com 160 euros em despesas de alimentação fora de casa, eu já estou com menos 10 euros, não é, daquilo que tinha programado. E por isso eu vou ter que ir corrigir rapidamente em algumas das outras despesas onde é que eu consigo gastar menos 10 euros do que tinha programado para que o orçamento não dê buraco. Desculpa a minha expressão. Porque o orçamento, além de ser o registro daquilo que eu prevejo e daquilo que eu realmente gastei, dá-me uma informação muito útil chamada situação líquida. O que é a situação líquida? A situação líquida é o resultado da equação total das receitas menos total das despesas. E isso vai-me dar a minha situação líquida. Está bem? Por muito paradoxal que seja, nós devemos ambicionar ter um orçamento desequilibrado. Porquê é que eu digo que devemos ter um orçamento desequilibrado? Porque se o orçamento for uma balança que tem dois pratos, num prato é o prato das receitas, outro é o prato das despesas, se eu tenho o prato das receitas igual ao prato das despesas, estou naquilo que se diz em bom português, chapa ganha, chapa gasta. O que eu recebi é o que eu tenho para gastar e não dá para mais nada. Dá para viver assim? Dá, mas é muito perigoso. Por isso, bem, então se eu tiver mais despesas do que receitas, aí estou mesmo no buraco, ou se querem numa linguagem mais educada, estou em déficit orçamental. Mas o que eu devo ambicionar não é nem viver chapa ganha, chapa gasta, muito menos viver em déficit orçamental, eu tenho que ambicionar viver num desequilíbrio positivo, que é o total das receitas tem que ser mais pesado do que o total das despesas. A única situação em que eu diria que pode ser igual é se eu realmente considerar, como já aqui foi dito no outro vídeo passado, a poupança como o pagamento a mim próprio. Se eu colocar o valor da poupança nas despesas, e como despesa essencial, então eu admito que o total das receitas seja igual ao total das despesas. Ok. Mas, tirando a poupança, eu tenho que ter um nível de vida em que o total das minhas receitas seja superior ao total das minhas despesas. Imagino que poderão ter ficado com alguma questão, que tenham também a vossa partilha para comentar. Cada um terá o seu orçamento ou não, e por isso desafio-os a que na descrição deste vídeo verifiquem os nossos contactos, mandem e-mail, interajam, subscrevam o nosso canal, partilhem com os vossos contactos para que dentro desta comunidade consigamos aprender todos uns com os outros com as melhores práticas que cada um tem na gestão das suas finanças pessoais.